à saúde e é sobre ínguas que falaremos hoje. Já tenho comigo o Dr. Adalberto Cassuco, que é médico clínico geral e nos vai então ajudar aqui a perceber mais sobre as ínguas. Muito bom dia e seja bem-vindo. Muito obrigado, Edusa, muito bom dia. Bom dia também a nossos telespectadores, né, da nossa televisão e que estão conosco neste momento. Dizer que é um tema bastante pertinente e eu penso que foi uma escolha bastante assertiva. Maravilha. E pronto, é isso. Exato. Doutora, então vamos começar mesmo por aí. Ponto. O nome íngua, para algumas pessoas até já causa assim uma estranheza. Pois. Não é? Há muitas pessoas que não conhecem exatamente pelo nome, mas muitas já tiveram íngua, não é? Pelos sintomas, com certeza lá vão conseguir chegar. Quando nós falamos de ínguas, nós estamos a falar do quê exatamente, doutor? Para não confundirmos ainda com uma outra patologia. Então, ínguas, né, é um termo genérico, né, usado para denominar as doenças que afetam os gânglios linfáticos. Sim. E o nome mais técnico, mais cuidado, né, no âmbito profissional, é linfadenopatias ou adenopatias. Exato. Então, o corpo humano, além do sistema circulatório sanguíneo, tem o sistema circulatório linfático, né, que ajuda o organismo a defender-se dos agentes estranhos. E esse sistema linfático é constituído pelos vasos linfáticos, pela linfa, que é o líquido que circula nesses vasos, e pelos gânglios linfáticos e o baço. O nosso tema de ínguas afeta exatamente os gânglios linfáticos. Okay. Quando a alteração é a nível dos gânglios linfáticos, então nós vamos denominar como ínguas ou adenopatias. Exatamente. E é sobre essas alterações, transformações que podem exatamente advir, não é, que nós queremos tentar perceber de que maneira é que nós podemos então identificar que estamos diante, não é, de uma íngua. Exatamente. Conforme nós dissemos, né, de acordo à imagem que está ilustrada, né, com os círculos amarelos, esses são praticamente os gânglios linfáticos do nosso corpo, ou do corpo humano. Claro. Então, quando há um aumento no tamanho desses gânglios, quer seja de mais ou menos 1 centímetro, que é fruto de uma resposta a uma agressão, quer seja uma inflamação ou um processo cancerígeno, um câncer também pode dar aumento dos gânglios linfáticos, uma reação à vacina, também pode ser causa de inflamação dos gânglios linfáticos, que geralmente é causada por uma agressão. Dizer que 90% destas ínguas ou adenopatias são por causa de bactérias, né? Quando as bactérias entram em contato com o organismo, nosso organismo por si só tem um mecanismo de defesa, manda células para defender-nos contra estas bactérias. Então, nem sempre essa resposta é bem sucedida. Tem vezes que as nossas células de defesa perdem a guerra. Então, o agressor consegue dar cabo das nossas defesas e o sistema linfático, como tem a função de defender o organismo destes micro-organismos, então ele vai filtrar e eles acabam se instalando a nível dos gânglios e aí se produz uma resposta inflamatória. Então ele aumenta de volume a este nível e como é que nós vamos então identificar clinicamente? Porque pode-se confundir com outras, não é? Exatamente, exatamente. E dizer que a íngua não é propriamente uma patologia, mas ela é manifestação de uma patologia. Então, por isso que nós temos que direcionar o nosso raciocínio para este lado, para que então possamos buscar qual é a verdadeira causa desta íngua. O alerta, não é? É o alerta de que alguma coisa não está bem. Não está bem. Pois é. Então, ali, as causas podem ser agudas, né? Ou seja, quando acontecem em 24 horas até 3 dias, mais ou menos, e podem ser também crônicas, né? Quando levam um tempo mais prolongado, até 30 dias ou mesmo meses, né? E, conforme eu disse, né, acabei de referir, a causa mais comum é bacteriana. E como é que essa bactéria vai chegar até o corpo humano? Geralmente nós temos uma ferida em qualquer parte do corpo, serve como uma porta de entrada para essas bactérias. Como vemos, as zonas mais acometidas é a nível da região inguinal, aqui na coxa, a nível das axilas também pode ter. Às vezes as pessoas fazem a depilação e sob má higiene, então aí os poros ficam abertos e também pode penetrar micro-organismo a partir dessa região. E às vezes também por algum processo na região bucal, no nariz, né, as rinites, quer seja por vírus ou uma rinite alérgica, também pode entrar micro-organismo e manifesta-se então com as amigdalites, né? A amigdalites também é um tipo de íngua.
é um tipo de resposta a uma agressão. Essa é a primeira linha de defesa da parte superior do corpo. Por isso que sempre que o organismo sofrer uma agressão a este nível, então, o indivíduo vai apresentar uma amigdalite. Então começamos a perceber que a nível de fatores de risco, por exemplo, eles podem ser variados. Variadíssimos, variadíssimos. Variados, porque às vezes a pessoa diz, bom, como é que eu posso proteger disto? Não é? Olhando aqui para a nossa realidade angolana, quais é que têm sido os mais comuns? Não é? Que os fatores de risco é que estão mesmo aqui na nossa linha, não é? Olhando para a nossa realidade. Ok, olhando para a nossa realidade, conforme eu disse, os mais comuns são mesmo os cuidados até com os ferimentos, né? Nós temos, muitas das vezes a população, nós como angolanos não temos muita cultura médica, ou seja, eu me feri e eu prefiro ficar lá em casa com o ferimento, fica o primeiro dia, o segundo e a zona fica suja e aí as bactérias entram e começamos então a manifestar. Chega ao hospital, já está com uma íngua, já está com o nível avançado. Também tem pacientes aqui com algum tipo de patologia, como tuberculose, que é muito comum no nosso meio. A tuberculose pode dar inflamação dos gânglios ou linfadenopatia até generalizada, né? Pode não ser só na região axilar ou inguinal, mas pode mesmo espalhar-se sobre o corpo. Pacientes também com HIV, que têm doenças oportunistas, como o vírus da herpes, a sífilis também pode causar, outras infecções no nosso meio. Pacientes com câncer também podem apresentar. Então, nós já percebemos que a íngua é esta alerta, não é? Que é a manifestação que dá ao nosso organismo quando alguma coisa não vai bem. Exatamente. E a nível das patologias que devemos ter em atenção, são exatamente essas que acabou de citar. Seja a tuberculose, não é? HIV, não é? O início, um câncer, não é? Também pode efetivamente, causar trazer essa manifestação. Exatamente. A nível de tratamento, não é? Falar de tratamento, como é que normalmente é tratada uma íngua, como é que deve ser tratada? Porque também vemos que às vezes as pessoas vão buscar tratamentos alternativos. um monte de soluções alternativas. Achando que resolve, mas às vezes só piora a situação. Então vamos aqui falar sobre tratamento. Exatamente. Então, nós passamos, primeiramente diagnosticamos a íngua, ou seja, o paciente, quando sentir algum aumento ou quando identificar que alguma parte do corpo está aumentada, dá alguma dor, deve dirigir-se ao médico e nós vamos fazer então o diagnóstico. Através das características, vamos ver o tamanho, vamos ver se é superficial, se é profunda e como é que está distribuída, e também vamos mandar alguns exames, ou seja, não vamos tratar de maneira empírica. E a partir dos exames que nós vamos mandar, como um hemograma, vamos mandar uma biópsia do gânglio e ver realmente o que está a causar esse aumento, aí sim nós vamos fazer um tratamento dirigido de acordo ao agente causal. Conforme nós vimos anteriormente, tem várias causas. Então, primeiramente, precisamos definir o que realmente está a causar esta íngua. E com base a isso, então nós vamos fazer o tratamento. Como nós dissemos aqui, o mais comum são as infecções bacterianas, pelos estreptococos, estafilococos e outras bactérias. Geralmente faz-se alguma antibiótico-terapia, mas não é para que se faça um tratamento empírico, porque muitas das vezes em casa, ao primeiro sinal de inflamação, ao primeiro sinal de febre, a nossa tendência é tomar um antibiótico. Não, mas é necessário que vá ao médico, nós vamos mandar fazer esses exames e a partir do hemograma nós vamos conseguir perceber se é uma bactéria que está a causar o problema, se é um vírus, se é um fungo ou um outro processo que está realmente a causar. E para ser um tratamento direcionado. Vamos fazer um tratamento direcionado. Porque às vezes caímos, acabamos sempre por cair naquela história de a vizinha teve, usou aquilo, então vou usar a mesma coisa. Se calhar o que causou a íngua não é a vizinha. Da vizinha não é a mesma coisa que me está a causar o problema. Claro. E ainda bem que estamos aqui já a falar sobre essa questão do tratamento e das alternativas volta e meia que são utilizadas por muitas pessoas. Então, recorrer às vezes ao óleo de palma, que a gente coloca, recorrer os produtos caseiros, não é? Eu queria que o doutor tocasse também aqui nessa questão, porque ainda é uma prática constante, não é? Exatamente. E não melhora a situação, não é? Na maior parte das vezes.
De facto, está hoje em dia comprovado que a medicina tradicional, a medicina natural, sobretudo a fitoterapia, ela é científica, sobretudo quando bem experimentada e aplicada de maneira correta e bem orientada, mas para fins específicos. O problema é quando nós empregamos a medicina alternativa para tratar problemas que têm que ser tratados com medicamentos específicos. Por exemplo, um óleo de palma não vai matar a bactéria. Pois. E você vai ficar a A colocar ideia óleo é, de palma. inflamado, quando tem inflamação, passa o óleo de palma que vai... Pois. Não é bem assim. E tem até um medicamento que eu já ouvi dizer, cura tudo. O cura tudo, sim. Mas Bom, como é que um medicamento cura... vai curar tudo, independentemente da causa? Me parece não ser o ideal, né? Conforme nós dissemos, vamos evitar essas práticas. É que mesmo para a medicina natural é necessário que o naturopata que entenda das composições mais corretas, não é, faça esse acompanhamento. Não podemos nós, de forma deliberada, juntar uma folha e outra coisa e colocar. Podemos até estar exatamente a piorar aqui a situação. Sim, e deve haver, sobretudo por parte dos nossos profissionais dessa área, né? Deve haver humildade científica. Chega um momento que quando o profissional der conta que até aqui não há melhorias, se eu emprego um tratamento até 72 horas não está a resultar, devo encaminhar para quem realmente possa dar uma resposta adequada ao problema. Então, não estamos a dizer que a medicina natural não tem o seu efeito, não é isso que estamos a dizer, mas estamos a dizer que ela deve ser bem direcionada. E quando não está a dar o resultado desejado, vamos encaminhar para que se faça um estudo mais específico, sobretudo se for uma bactéria, para que sejam empregues antibióticos específicos, antivirais, para o tratamento específico. Consequências de uma íngua maltratada, não é? O que é que pode advir de uma íngua maltratada? Olha, de uma íngua maltratada podem ter consequências desde as mais leves às mais graves, né? Primeiro, pode haver uma infecção a nível da zona circunscrita, né? Suponhamos que seja na região axilar ou na região inguinal ou mesmo na parte superior do corpo, aqui na faringe ou garganta, como se diz no dia a dia. Pode haver um abscesso, né, que haja necessidade mesmo de drenar, ou pode acontecer um SIRS. SIRS significa Síndrome de Resposta Inflamatória Sistêmica. Ou seja, a infecção que estava circunscrita num determinado lugar disseminar-se por todo o organismo. Mesmo, e isso causa uma disfunção multiorgânica e o paciente pode ir a óbito. Ah, sério, doutor? Pois. Meu Deus. É para ver como é que devemos estar em estados de alerta, não é? Porque volta e meia nós negligenciamos, não é? Uma inflamaçãozinha, vou deixar passar daqui a mais um bocadinho, passa. Se calhar pode estar exatamente a lastrar para uma coisa maior. Existe uma maior predisposição, por exemplo, sejam para homens, para mulheres, crianças, adultos, idosos, vamos aqui tentar perceber, ou não, ou todo mundo está suscetível a apanhar uma íngua? Assim, a ponto de partida, todo mundo está susceptível, mas tem os grupos mais vulneráveis. Isso. Né? Por exemplo, as crianças que têm o sistema imunológico em fase de desenvolvimento, os idosos também são um grupo vulnerável, pacientes malnutridos, né? Que têm uma alimentação não bem dirigida também podem ser vulneráveis. Pacientes com doenças imunossupressoras, né? Por exemplo, já falamos do HIV, a tuberculose, que também muitas das vezes é uma doença oportunista. Exato. Pacientes que têm doenças autoimunes, né? Já sofrem de rinite alérgica, que as alergias geralmente é o próprio sistema imunológico que ataca o próprio organismo. Então, esses pacientes... Os diabéticos. Também né? A diabetes também é uma doença que baixa o sistema imunológico, também pode constituir um fator de risco para o aparecimento destas enfermidades. E nos diabéticos, por exemplo, um aspecto muito importante, nós sabemos que uma das complicações da diabetes é o pé diabético, ou seja, ela dá neuropatia periférica, da angiopatia periférica, ou seja, as artérias também vão danificar e o paciente muitas das vezes ele perde a sensibilidade, nem dá-se conta quando tem uma ferida no pé e ele vai vivendo normalmente. Olha a gravidade disso. E além do próprio pé diabético, né, que pode chegar a necrosar, os tecidos morrem mesmo e depois
vem a amputação Exato. do membro. Nós sabemos muitas das vezes os pacientes diabéticos sofrem uma amputação do membro, mas também pode pegar uma infecção e, consequentemente, uma íngua. Ok. Exatamente. Então, são tantos elementos aqui que nós precisamos terem atenção e não negligenciar os sintomas. Às vezes nós deixamos passar, fazemos aí a automedicação, que já também condenamos aqui, não é? Não façam isso, por favor, e depois é complicado. Durante o período de tratamento, doutor, quais é que devem ser os cuidados, não é, por parte do paciente? Ok. Então, se tiver um ferimento, tem que fazer o tratamento adequado, né? Eu, num dia até que eu recebi o convite para vir aqui, eu havia recebido no consultório um paciente que veio já a coxear, porque ele estava fazendo teve uma queimadura com o tubo de escape. E ele em casa ia colocando qualquer coisa e foi passando os dias, e o que não pode ser. Então, tem que ir para uma unidade para fazer o curativo correto da ferida, porque o profissional ele é capaz de ver se tem pus, a substância tem que ser uma determinada, porque já muitas das vezes é sinal de infecção. Se não tiver também, o curativo é diferente. Então, um dos primeiros passos tem que haver o tratamento correto da ferida ou qualquer uma outra inflamação que esteja no corpo. Também a alimentação é muito importante, né? Tem que ter uma alimentação rica em verduras, em frutas, né? Que são ricas em vitaminas e sais minerais, porque tendem a fortalecer o sistema imunológico e ajudam-nos a responder melhor a qualquer tipo de agressão ou a qualquer tipo de infecção. Então, é necessário ter esses cuidados e o Simon teve aqui há pouco tempo, né? Falou do exercício físico. Esse não só na fase em que tivemos com a infecção, mas muito antes é bom praticar exercício físico para termos um sistema imunológico forte, né, e que nos ajude a lutar, a combater contra qualquer tipo de agressão, quer seja de qualquer micro-organismo ou qualquer bactéria ou vírus. Então, o alerta e se prestarmos bem atenção, as zonas, nós vimos ali na imagem, né, em que normalmente aparece a íngua, normalmente são zonas, se for na axila, os pelos, sim. Exato, né? E depois tem a questão, tem os pelos, é todo um cuidado, né? E tocarmos aqui de novo na questão da higiene, que é necessário existir, porque não adianta iniciar um tratamento, não é, a nível médico, não é? Mas nós não estamos a cumprir com a higiene dentro de casa. Exatamente. É? Tem que e ser mesmo uma o combinação. próprio ambiente também tem que estar super limpo, e às vezes a água também que se usa, né? Às vezes pode usar uma água para higienização já contaminada e também a partir daí pode pegar uma infecção. Então convém se calhar ferver a água, por exemplo, as pessoas que ferver a água, a lixívia tem também o cloro, né? Há um comprimido, Certeza, chama-se Certeza, usa-se muito para o tratamento da água, ou seja, cada um pega aquele método que melhor lhe convier e emprega para tratar a água para o consumo. Exato. Normalmente, né, é um tratamento que ele dura aproximadamente quanto tempo? Qual é o período, por exemplo? Uma vez diagnosticado, o diagnóstico até exatamente o término do tratamento? O ponto de partida é sempre o mesmo, né? Depende da causa, mas como a causa mais comum no nosso meio é bacteriana, geralmente o tratamento antibiótico vai durar de 3 dias a 7 dias e pode, nos casos mais graves, ir até 14 ou 21 dias mesmo, mas o comum é no máximo 7 dias, né? Claro. Agora, é necessário ver qual é a causa da íngua. Da mesma forma que nós identificamos esta inflamação, né, da zona, quando nós iniciamos o tratamento, começamos a perceber que neste período, por exemplo, de 72 horas, já vai exatamente reduzindo ou não. Porque às vezes nós tomamos o medicamento e queremos que ficamos bons rápido, eu já tomei há um dia, mas sinto que a inflamação continua. Doutor, como é que é? Pois, eu até há algum tempo atrás estava prestes eu já havia lançado uma pesquisa sobre a questão da adesão terapêutica. Sim. O povo angolano é um dos povos que, em termos de adesão terapêutica, ele toma a medicação no máximo 3 dias, porque quando ele estiver bem, já não toma larga mais. a medicação. E eu faço essa pergunta mesmo por causa disso, porque a gente sempre já desinchou, estou passando 72 horas, 48 horas, já estou bem.
Não. Quando não? Os problemas de adesão terapêutica o problema de adesão é global, ou seja, os pacientes tendem sempre a desistir do tratamento, mas nós desencorajamos essa prática, sobretudo quando o assunto é antibióticos. A Angola apresenta uma das maiores taxas de resistência aos antibióticos, ou seja, quando você começa uma medicação, sobretudo quando for um antibiótico, toma apenas 3 dias, significa que esse micro-organismo vai tornar-se mais resistente a este antibiótico, ou seja, depois, se o problema se agravar, eu já não poderei empregar esse, tem que ser um mais forte, até onde nós não conseguirmos mais. Então, o melhor é, sempre que começar a tomar um antibiótico, se for 7 dias que o médico recomendar, cumpra exatamente os 7 dias. Pois, olha, e ainda bem que toca nessa questão do antibiótico, principalmente para as pessoas adultas e as pessoas que consomem bebidas alcoólicas. Exatamente. Portanto, as pessoas dizem, não, estou a tomar antibiótico, mas posso beber. Mas será que não posso beber? E faz essa questão porque ainda no final de semana eu ouvi assim algo do género. Alguém que acho que estava, não, mas pô, e alguém dizia, pode beber um copo, sim senhora, não faz mal, não é? Ainda bem que hoje está aqui o doutor e tocamos nessa questão do antibiótico, eu acredito também que seja a dúvida de muitas pessoas lá em casa. Mas afinal pode? Não pode? Uma taça de vinho pode? Não pode? É assim, o melhor, né, nós aconselhamos sempre é suspender outras drogas quando se faz o uso de medicamentos. Por quê? Caso aconteça uma reação adversa, fica-nos difícil precisar se essa reação adversa foi por causa do medicamento ou por causa da droga que ingeriu. E até porque tem outros medicamentos que, quando associados com outras drogas, eles potenciam a ação do medicamento e pode dar até consequências para o indivíduo. Suponhamos que o paciente seja hipertenso ou diabético e está fazendo uma medicação e às vezes por causa das complicações o médico colocou um sedativo, né, ou um medicamento para lhe ajudar a dormir e ele ingere uma bebida que também acaba sendo acaba potenciando o efeito desse medicamento, então ele pode ter alguma complicação. Então, nem sempre as bebidas interferem diretamente, mas por causa dessa dificuldade que temos de precisar e monitorar, então nós aconselhamos, quando tiver a fazer uma medicação, não consumir bebidas alcoólicas. Nem uma gota sequer, porque depois, às vezes nós não temos, ainda bem que o doutor explica desta maneira, de uma forma clara, conseguimos perceber como é que o que é que o álcool, não é, durante a medicação pode causar ao nosso organismo. Exatamente. Às vezes num ato, não é, se calhar impensado, não, uma gotazita pode causar aqui um estrago que a gente não tem noção e depois já não se consegue controlar. Exato. Doutor, estamos aqui a chegar ao finalzinho do nosso momento. Tem algum ponto que queira acrescentar? Sinta-se à vontade. Já vai mesmo aqui deixar as suas recomendações para o finalzinho do nosso momento. Então, é mesmo para as famílias angolanas que vai deixar este alerta. Ok, um ponto que eu queria realçar, né, já que estamos a falar de línguas e estamos logo no final da pandemia da Covid-19, no Brasil já temos relatos de casos, né, de indivíduos que tiveram alguma íngua, né, como reação adversa à vacinação. Isso. Mas, graças a Deus, aqui em Angola não houve nenhum reporte de casos desse gênero. Até então nós não tivemos nenhum reporte desse tipo de reação adversa e também, né, nós queremos já podemos deixar as recomendações. Sim, claro. Queremos recomendar, né, como cidadãos, né, como telespectadores, por favor, vamos ter cuidado com a nossa higiene pessoal e precisamos entender que sempre que alguém de nós tiver uma íngua, né, aconselhamos que não faça automedicação, porque a automedicação pode trazer consequências desde as mais leves até as mais graves, como mesmo perder a vida. Então, o melhor é sempre procurar um profissional de saúde, procurar alguém que entende da matéria e essa pessoa poderá então orientar o tratamento de maneira correta para evitar as possíveis complicações. Boa, maravilha, doutor. E foi exatamente essa conversa aqui de forma clara, o alerta foi deixado, não vamos negligenciar os sintomas, não é? E, claro, procurar sempre ajuda médica, não é? Ao primeiro sinal que o seu corpo então der.
Maravilha. Eu estive então em conversa com o Dr. Adalberto Cassuco-Suco, é médico clínico geral. Doutor, muito obrigada por ter vindo. Eu espero poder contar consigo em próximas oportunidades aqui no nosso programa. Estamos sempre que o assunto for servir à nação, nós estamos disponíveis. Maravilha, continuação de uma ótima segunda-feira. Ok, obrigado igualmente.